Deus, vamos aplaudir Jesus pela vida dele? Jesus é bom. Estende as tuas mãos, vamos orar por esse homem de Deus. A vida dele já está com certeza na presença do Senhor, tem uma palavra de Deus para o nosso coração, mas vamos abençoá-lo, para que Deus prepare tanto o nosso coração, como não deixe nada do que ministrou ao coração dele ficar sem ser ministrado a nós. Pai Santo, nós queremos abençoar a vida do teu servo e te pedir mais uma vez, bendito Espírito Santo, que instrua, que guie, Senhor, a mente do teu servo em tudo aquilo que o Senhor já colocara, já revelara, para ser ministrado a nós. Nós estamos aqui hoje à disposição do seu querer, da sua vontade. Abençoe o teu filho e prepare os nossos corações e mente para receber a tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Vamos estar falando aqui nesse tema sobre honra. Esse desafio o pastor Luiz nos convidou. Eu quero começar diferente. Eu vou ler o texto, porque eu vou ler vários textos bíblicos, vários não, alguns, mas eu quero começar então meditando nesse tema. Vamos tecer alguns comentários, primeiro em cima do que é honra, né? Do que é esse princípio, o que a Bíblia fala sobre isso, o que nós podemos saber sobre isso, ou fazer, ou receber, né? Receber a honra. Nós tivemos um tempo atrás, quando o bispo divino era supervisor, ele fez um jantar de honra aos pastores, né, bispo? Fez um jantar, nós viemos de Itaberaí, aqui em Goiânia, porque ele queria homenagear os pastores, honrando os pastores, né? Então, de certa forma, honrar alguém é homenageá-lo, é prestar uma honraria, né, àquela pessoa. Mas honra também, ele é um princípio de comportamento do ser humano, que é baseado em valores, na honestidade, na dignidade, na valentia, né, o que se chama aí de fatos heróicos, quando alguém exerce ali alguma coisa, salva alguém que estava num perigo muito grande, então ele geralmente ele é reconhecido como herói, entre aspas, né, ali porque ele fez algo extraordinário, ele salvou alguém, ele enfrentou um perigo, enfrentou uma situação difícil. Então essas pessoas são homenageadas com título de honraria, né, pelos feitos que elas fizeram. E também é uma consideração. Honrar é uma consideração. Por exemplo, quando nós temos respeito, honrar alguém também está ligado a respeito. Quando nós respeitamos alguém, quando nós sentimos, honrar é ter um sentimento, né? E esse sentimento, ele pode ser de respeito, de gratidão, ele pode ser de amor, ele pode ser de estima, né? É algo que nós sentimos por uma pessoa. Pode ser autoridades públicas, né? Nós vemos isso muito, a igreja, por exemplo, os pastores, geralmente quando chega final de ano, e principalmente o ano que antecede as eleições, é chamado muitos pastores nas câmaras, nas assembleias, para poder oferecer ali título de honra aos pastores, né? Tá bom, ok, é melhor do que nada, né? Tá bom. Então, ou seja, quando nós temos essa gratidão e queremos estimar, temos estima por alguém, nós então fazemos isso, né? Por amor, por gratidão e por vários sentimentos. E quem tem esse sentimento por alguém, geralmente ele quer agradar essa pessoa, né? O que o pastor acabou de dizer aqui, quando nós gostamos de alguém, queremos honrar, nós prestamos alguma homenagem, nós damos um presente, nós visitamos, nós fazemos alguma coisa que nós queremos agradar essa pessoa. E nesse sentido também nós temos as honras familiares. Eu quero
caminhar por aqui. Nós podemos, dentro da nossa família, nós, cada um na sua família, nós também honramos por esse sentimento que nós temos, esse sentimento familiar. Honramos os nossos pais, honramos tios, avós, né? Muitos de vocês devem estar lembrando dessas pessoas que vocês nutrem um sentimento por elas. Então você presta uma honra a essas pessoas, né? E é bom também que nós saibamos disso, porque às vezes, sabe o que acontece? Nós gostamos das pessoas, nós nutrimos esse sentimento, mas nunca fazemos nada. Então que esses dias também sejam dias de nós pensarmos isso, homenagear as pessoas que você ama, honrar as pessoas, né? Quantas pessoas dentro da família, quantos membros, né, da família que não recebem a honra dos seus familiares, os pais que já criaram os seus filhos, que já fizeram tudo por eles, e os filhos às vezes casam, vão embora, morar longe. Eu estou passando por isso, não estou dizendo que meus filhos não me honram não, mas que a gente fica um pouco solitário, né, sozinho, e tem filhos que esquecem dos pais, não visita seus pais, não vão lá, acha muito difícil, ou seja, isso é falta de gratidão, é falta desse sentimento que possa honrar, e mais, faça isso enquanto ele está vivo. Você sabe aquela homenagem póstuma, ou seja, depois da morte? Para quê? É só para inglês ver. Então se você tem alguém que você nutre esse sentimento na sua família, não perca tempo, vá lá e homenageia, honre, né? Honra também, tradicionalmente, se dá aos mais velhos, as pessoas que já estão com seus cabelos brancos, né? Até reconhecido pela sociedade, nós temos aí o Estatuto do Idoso, que devido à idade da pessoa, é preciso dar honra a essas pessoas. Então elas vão ter certos privilégios em determinada situação, né? Nos ônibus, tem lá os bancos reservados, chega em qualquer lugar que tem fila, eles têm os lugares reservados para eles. Isso é honrar, e o próprio Estado faz isso, né? Honra os mais velhos. Nas relações sociais também, de uma forma geral, nós vemos muito isso na sociedade, as pessoas honrando o diretor da escola, a diretora, a professora, né? Muitas autoridades de várias áreas da sociedade recebendo as homenagens. Agora, claro que todos que vão receber estas homenagens porque elas já exerceram alguma coisa, elas fizeram a diferença na vida daquela comunidade, daquelas pessoas. Então elas querem homenagear, honrando essas pessoas, né? E para com as autoridades seculares também, existe muito isso, e as autoridades eclesiásticas, os pastores, as pastoras, né? Também são homenageados, pelo menos quando nós sentimos esse desejo, temos esse sentimento, então nós queremos pelos pastores, pelas autoridades da igreja, então também a eles são dadas esta honra, dando um presente, falando uma poesia e etc. De maneira que a honra, ela não é pedida, a honra ela não pode ser exigida, a honra ela é reconhecida. Nós reconhecemos que a honra na vida de uma pessoa, nós reconhecemos que devemos honrar alguém pelo que ela fez, né? E agora, honra a Deus, Deus cobra, Deus ele cobra a sua honra. Agora, não é porque ele quer ser honrado pelos homens, Deus ele cobra essa honra, mas porque ele quer ensinar esse princípio de como nós devemos nos comportar na presença dele.
no relacionamento com Ele. Eu vou ler alguns textos bíblicos, que nós vamos ver Deus cobrando a honra devida a Ele. Por quê? O texto tratando da comunidade de Israel, claro, mas também serve para nós, porque o relacionamento com uma autoridade, ela deva ser baseada na ética, ela deva ser baseada nessa honra, né? Por quê? Porque é uma autoridade, e a Bíblia diz que não há autoridade que não provém de Deus, ainda que tenha autoridade que extrapola no seu direito e vira autoritário, mas a Bíblia diz que o princípio da autoridade, ela vem de Deus, e Deus, Ele é a maior autoridade. Deus, Ele não precisa de honra dos homens, Deus, Ele já tem toda a honra, mas quando Ele nos cobra no texto bíblico, é porque Ele quer nos ensinar. E olha, eu deixei esse texto mais para o final, para nós lermos, porque é uma reprimenda que Deus dá, quando nós relacionamos com Ele de forma inconveniente, quando nós relacionamos com Deus de forma inadequada, não honrando a Deus. Amém? Porém, ou seja, de uma forma genérica que eu quero tratar aqui, não se pratica, ou nós não praticamos conforme deveríamos praticar o princípio da honra. A geração atual não é uma geração que caminha nesses princípios. Basta nós vermos os noticiários, os filhos matando os pais, idosos sendo desprezados, depois de dar a vida para cuidar dos seus filhos, agora não tem ninguém que cuide deles. Eu tenho a minha mãe que está com 92 anos, nós somos 8 filhos, para cuidarmos dela, e a gente faz isso aqui. Agora, nesse momento, tem uma irmã aqui da igreja que está fazendo o papel lá para mim, fazendo a minha vez, indo lá, ficando nas quinta-feira à noite, dormindo, e quando não pode eu vou, e no sábado, todos nós fazemos isso, pagamos uma outra pessoa de dia, para ficar com ela, porque a minha mãe criou 12 filhos, não é possível que depois de idosa, vai ficar desprezada, mas é isso que nós temos visto, as pessoas não honrando os seus pais, não honrando as pessoas mais velhas. A sociedade hoje não pratica esse princípio, tem sido esquecido, e isso invade a nossa mente, invade os nossos relacionamentos, que nós começamos também a banalizar tudo, a banalizar os nossos relacionamentos, a banalizar o relacionamento com Deus, com qualquer autoridade, né? Cada autoridade existe os títulos honoríficos que deva ser tratado com respeito, né? Com honra, mas a sociedade hoje até tenta, com projetos de lei e tudo, acabar com os títulos de honorífico, né? Título de honra, de chamar de excelência, de chamar de tantos títulos de tratamentos, pronomes de tratamentos, né? Pastores, bispos, né? A geração, ela caminha, essa geração nossa, ela caminha de forma distante desses princípios, não procuram praticar esses princípios, e na verdade também a gente fala pouco desses princípios na igreja, né? A gente não trata muito desses princípios, geralmente quando nós falamos de honra, nós pensamos muito na honra, quando trata do texto que o pastor leu, falando da questão financeira, para nós honrarmos a Deus com a nossa finança, só que a honra, ela vai muito além disso, até porque quando Caim ofereceu a sua oferta para Deus, de forma desonrosa, ele foi rejeitado. Até a oferta que nós damos para Deus, o trabalho que nós fazemos para Deus, tem que ser com a devida e adequada forma para que Deus possa aceitar. Amém? Esse caminho então da honra, ele é um caminho, eu coloquei aqui, de 2 vias, daqueles que levam uma vida de conduta reta, equilibrada, que faz, que produz, que se distingue, e tais pessoas então são dignas de honra.
E não é possível que na nossa formação, na nossa caminhada, nós não enxerguemos tais pessoas, né? Os nossos pastores, os nossos líderes, professores, os mestres, as mães, vizinho, quantas pessoas são socorridas por vizinhos extraordinários. A Bíblia diz que às vezes o nosso amigo é mais chegado do que um irmão. É melhor você ter um vizinho perto do que um irmão longe. Então, tudo isso está dentro dessa convivência social que nós precisamos distinguir essas situações e praticar o princípio da honra, né? Nós temos uma vizinha lá que sempre que ela viaja para as fazendas, ela chega, ela traz uma manga, uma coisa, vai lá em casa levar. Ela faz uma rosquinha gostosa lá, vai lá o marido dela levar para a gente. Aí o que nós fazemos? Não vamos fazer nada não. Eles estão dando porque quer. Não, a gente fica constrangido. Então a gente sai também, quando compra alguma coisa, já lembra. Vamos levar para a gente também levar lá para a nossa vizinha, né? Então, ou seja, são pessoas que são dignas de honra. Agora, na Bíblia nós temos alguns textos também que nos orientam a esse respeito. E o primeiro dele, que agora eu quero começar a ler, é Êxodo capítulo 20, o versículo 12. Êxodo capítulo 20, o versículo 12, que diz assim: honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra, que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Aqui nós temos um dos mandamentos, já dizendo para honrar o pai e a mãe. E esse mandamento, ele é acompanhado de uma promessa, dizendo, para que você prolongue os seus dias sobre a terra, para que tenha muitos anos de vida, né? Honrar o pai e honrar a mãe, que já falamos, quantas pessoas brigado com os seus pais, quantas pessoas que não valorizam os seus pais, não valorizam o pai, não valorizam a mãe. Talvez eu estou falando aqui, está mexendo com alguém, mas é isso que nós temos que fazer. Lá em Itaberaí, eu fiz muito culto fúnebre, de pessoas que eu nem conhecia, me chamavam lá em casa, não, eu queria um pastor para ir lá orar, você vai, vou. Ia lá, e eu via muitas pessoas desesperadas, na hora de fechar o caixão para ir embora. E geralmente essas pessoas, são pessoas que passaram a vida, sem expressar honra para aquelas pessoas, sem abraçar, sem beijar, sem falar alguma coisa, sem lembrar daquela pessoa, porque na hora da morte, meu irmão, acabou. Aí dá aquele sentimento de culpa até, porque você não praticou aquilo que deveria ter praticado durante a vida, né? A vida, é claro, que se comparado com a vida eterna, é curta, é muito curta, mas dá para honrar alguém, não dá? Dá para homenagear alguém, dá para lembrar da pessoa, a pessoa que te criou, que te fez bem. O segundo texto é Romanos, capítulo 2, versículos 7 e 8, que diz assim: a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação para os egoístas, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Ou seja, nós precisamos procurar no nosso caminhar com Deus aquilo que traz honra, aquilo que é honroso para Deus, aquilo que é honroso para as nossas vidas, né? Paulo, ele traz uma repreensão e um comentário muito grande quando ele fala sobre honra, daquelas pessoas que vivem envolvidas com coisas que desonram o nome de Deus. A palavra de Deus até diz assim, que por causa do nosso mau testemunho, é motivo do nome de Deus ser desonrado. As pessoas olham para nós, na conduta que nós temos, e elas não, muitas vezes, atribuem aquilo a nós somente, mas elas atribuem aquilo a Deus. Quantas vezes nós já ouvimos pessoas dizerem assim, eu não vou para a igreja de crente, porque eu conheço fulano que é assim, que é assado, que trata a família assim, e etc, tem um mau comportamento. Claro que isso não tem nada a ver, isso é um comportamento errado na vida do ser humano, independente de qualquer religião. Mas isso faz com que o nome de Deus seja
desonrado. E nós temos que procurar coisas honrosas. O versículo 12 também, capítulo 12, verso 10 de Romanos, diz assim: amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deis sempre preferência aos outros. A honra tem que ser dada. A honra que se é exigida, né, não é honra. Ninguém pode exigir honra, certo? Mas é o que nós precisamos fazer, aprender a distinguir isso. E não esperar alguém que nós sabemos que merece honra, passar o tempo, passar o aniversário, passar tudo e não fazer nada. Precisamos praticar o princípio de honra. E Paulo vai dizer: deis sempre preferência aos outros. Deis sempre preferência aos outros. Eu posso até entender aqui o seguinte: nós estamos em um lugar onde vai fazer uma homenagem para o pastor. Não, e só podemos homenagear um. O que esse texto diz? Não, vai lá, vai lá. É isso que Paulo está dizendo, dê preferência ao outro, deixa ele receber a honra, amém? 2 Timóteo também diz assim, capítulo 2, verso 19 a 26, só que só vou ler o 21, diz assim: assim pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílios para a honra, santificado e útil ao Senhor, estando preparado para toda boa honra. Se você ler do 19 ao 26, Paulo está dizendo que muitas pessoas praticam coisas indevidas, coisas incoerentes com a conduta do homem de Deus, da mulher de Deus. Então essas pessoas que fazem isso, eu, você, quando nós não tomamos o devido cuidado, e pensando que podemos então falar qualquer coisa com qualquer pessoa, que quando nós estamos lá fora, podemos tratar as pessoas de qualquer modo, não temos reverência, não temos educação, não temos modo para tratar as pessoas. Paulo está dizendo aqui que isso não deve acontecer, nós precisamos ter uma postura adequada. E Paulo manda repreender, escrevendo a Timóteo, repreender essas pessoas que agem assim, ou seja, ensina para que elas também voltem à sensatez. Amém, irmãos? Nós temos dentro de nós um dispositivo que nós sempre queremos que as pessoas nos honrem, mas nós não queremos honrar ninguém. Nós temos um sentimento egoísta que nós precisamos tratar, nós precisamos trabalhar. Eu tenho preocupação na igreja, quando nós vemos pessoas que estão na igreja há muito tempo e não se transformam, não muda o seu linguajar, não muda a sua forma de tratar as pessoas, os seus relacionamentos familiares, não muda. Irmão, tem que mudar, amém? A palavra de Deus tem que transformar a nossa vida, os princípios de Deus têm que nortear as nossas condutas. Todos nós erramos, todos nós, né, não tem casal, como diz o pastor Jeremias, famílias perfeitas são igual montanhas azuis, longe, mas quando você chega perto da montanha, tem graveto, tem espinho, tem muita coisa. Mas o que acontece? Dentro da família tem que ter momento de perdão, de reconciliação, momento de honra, de entender isso. São sentimentos que, na verdade, a maturidade vai fazendo a gente entender isso. Tá? Mas precisamos compreender, e partindo para uma conclusão, honrar e ser honrado, então existe um caminho, e o caminho qual é o caminho? Andar na verdade, andar na verdade. Quem anda na mentira, não vai ser honrado, nem por Deus, nem por ninguém, nem pela família. Honra, Paulo diz, a quem merece honra. Alguém que quer ser honrado, ele precisa andar na verdade nossa, humana, na verdade de Deus, na verdade de qualquer circunstâncias e situações. Quer ser honrado, então, temos que ter honestidade. A honestidade, hoje, por exemplo, quando alguém acha um dinheiro, uma carteira com dinheiro e devolve, você vê que passa na televisão. Sai na televisão, olha, encontramos um honesto.
Mas quem quer ser honrado, ele tem que ser honesto, ele tem que ter honestidade. Ele tem que ser honesto com ele mesmo, honesto com a sua família, honesto com Deus, honesto nos seus tratos, honesto nos seus relacionamentos, integridade, Depois, andar também na dignidade, andar principalmente conforme aquilo que honra o nome do Senhor, como nós precisamos fazer aquilo que honre o nome do Senhor. Nós somos o estandarte, uma bandeira que honra o nome do Senhor. Essa bandeira não pode estar suja, não pode estar manchada, maculada, não pode transparecer outra coisa. Nós falamos muito isso na igreja, nós ouvimos muito isso, mas nós temos que tomar cuidado e praticar isso, amém? Depois, honra, também quem quer ter honra e andar no caminho de honra, respeitar uns aos outros, considerar uns aos outros. Na verdade tem vários sinônimos, que encaixa aqui, respeitar, considerar. De fato nós vemos, quando nós olhamos os nossos relacionamentos e olhamos na Bíblia, nós falamos, está longe, só Deus mesmo para ter misericórdia, só Deus para poder transformar. Não vamos ser perfeitos, mas precisamos nos esforçar, precisamos ter um esforço da nossa parte, amém? Quem está entendendo, diga amém. Aleluias. Também precisamos andar em virtude, para sermos dignos de honra. Andar em virtude. Quem recebe honra, a não ser lá no comando vermelho, que recebe honra, o chefe, mas quem quer ter honra, tem que andar em dignidade, sem preocupar com querer chamar honra para si, mas você pratica aquilo que é honroso, e então, consequentemente, você vai ser alguém que vai ser honrado, nem que seja com Deus te abençoe, muito obrigado, olha como você fez a diferença, como você me abençoou, como você é uma pessoa digna de honra, aleluias. Agora sim, eu vou pegar o texto que Deus cobra a honra, irmãos. Malaquias, capítulo 1, versículo 6, mas você pode seguir até mais adiante, vamos ler aqui. Diz assim: o filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, como desprezamos o teu nome? Há aqui um fator cínico, Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar, e ainda pergunta, em que te havemos profanado? Nisto de pensares que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimente oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês? Ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos exércitos. Agora a repreensão de Deus. E agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus, para que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos exércitos. Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendesse em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei as suas ofertas, mas desde o nascente do sol até o poente, é grande o meu nome entre as nações, em todos os lugares lhe é queimado incenso, e são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas vocês estão profanando o meu nome, quando pensam que a mesa do Senhor é impura, e que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada, e vocês ainda dizem, que canseira, e torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos exércitos. Oferecem animais roubados,
coxos ou doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso? Diz o Senhor dos Exércitos. Aqui, irmão, é de tremer as bases, né? Quantas vezes o que o profeta está dizendo aqui, para que eles andassem em honra, ou seja, fazer algo para Deus, não é fazer de qualquer maneira, não é você também querer fazer o que não pode, não, é dentro das possibilidades de cada um. Mas o que Deus está dizendo aqui, vocês estão me oferecendo o pior. Será que o governador vai aceitar isso? Não. Todas as vezes que nós queremos homenagear alguém, se você tiver o coração egoísta, fechado, mesquinho, você vai comprar um presente, você pode comprar um de R$50, você acha um de 20, você fala que maravilha, é esse que eu quero. É mais ou menos isso. Eles prometiam levar o sacrifício para Deus, de animais, para fazer o sacrifício, mas o animal que eles escolhiam aquele que estava para morrer, aquele que já ninguém queria, que não servia para vender. Então eles ofereciam o que não prestava para Deus. Isso é desonrar a Deus, segundo o profeta Malaquias. Isso desonra quando nós fazemos o que fazemos para Deus de forma indevida. E quando somos ainda cobrados, o profeta diz, vocês ainda dizem, mas que canseira, tem que fazer as coisas desse jeitinho, assim, certinho, que canseira. Ele diz, ainda torce o nariz. Quantas vezes nós vemos isso? Quantas vezes nós vemos isso? Não, mas que demora, olha que culto demorado, olha que coisa, nem, eu quero fazer o seguinte, eu quero vir, voltar, sair na hora que eu quiser, fazer o que eu quiser. Então, meu irmão, não está honrando a Deus, não está honrando. Se quisermos honrar a Deus, nós temos que fazer conforme Ele determina na sua palavra. Se quisermos honrar a Deus, honrar a igreja, honrar ao Senhor, quem dá as normas não somos nós. E o motivo de nós termos muitas divergências é exatamente isso. É porque eu quero o meu requisito, você quer o seu, o outro quer o outro. Não, nós precisamos pegar o requisito de Deus, amém? Os requisitos do Senhor, aleluia. Quem reconhece a honra será honrado. O texto que o pastor leu, eu já tinha colocado ele aqui, diz, portanto, 2 Samuel, 1 Samuel 2,30, portanto o Senhor, o Deus de Israel diz, na verdade, eu prometi que a sua casa e a casa de seu pai andaria diante de mim para sempre, mas agora o Senhor diz, longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. Irmão, isso aqui não tem como negar. Quando fazemos as coisas de Deus relaxadamente, fazemos as coisas de Deus de forma que não honra a Deus, aqui o que ele está dizendo também não vai ser honrado. O salmista, ele diz assim, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Mas o que nós queremos? Nós queremos que Deus satisfaça o nosso coração. Não, satisfaz o meu coração. Não, irmão, a Bíblia diz, você tem que se agradar dEle, e agradar dEle é gostar dEle, é honrar Ele, é honrar as coisas de Deus, é gostar do caminho de Deus. Aí então Ele vai também se agradar de nós, então Ele vai ser favorável a nós. Não estou dizendo que nós vamos fazer troca nem nada, não é isso. Deus Ele abençoa quem Ele quiser, Ele faz como Ele quiser, mas o princípio que a palavra diz é, ande em honra ao Senhor, ande no princípio da honra, não faça as coisas para Deus de forma a ser repreendido, como o profeta Malaquias fez aqui. E para terminar, você quer merecer honra de Deus, merecer honra das pessoas, né? Então honre a Deus, honre seus pais, honre sua família, honre as autoridades seculares e eclesiásticas, honre. Hoje, irmãos, a Bíblia repreende isso, diz que nos últimos tempos se levantaria uma geração atrevida, desrespeitosas, que abriria a boca sem temor e falaria mal das autoridades.
Você quer um período mais conturbado do que esse que nós estamos vivendo na sociedade? Mais conturbado do que esse? O ano passado que foi eleição, meu Jesus amado, você sabe o que eu fiz? Eu calei a minha boca, não conversei com quase ninguém sobre isso, porque era conversar e começava aquela falação de tanta coisa, e as pessoas, quantos crentes, agora nós não estamos na eleição, né? Pode falar, quantos crentes, irmão, falando mal, xingando e tal, e um monte de coisa. Você pode discordar, mas o problema é quando nós somos desrespeitosos com as autoridades, por causa de quê? Do princípio de Deus, por causa do princípio de Deus, tá? Se dê também a honra, agindo com a devida conduta, não minta, não seja desrespeitoso, não seja ingrato também, não seja ingrato com ninguém, não plante sementes ruins, pois você mesmo é quem vai colher, você mesmo. A Bíblia diz: não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Faça a sua parte, e no demais suporte, e no demais cale-se, e no demais se humilhe. A Bíblia diz que a humildade precede a honra. A humildade precede a honra. Nunca é tarde para aprender então o princípio da honra. Quer honrar a Deus, quer ser honrado por Deus, aprenda o princípio da honra. Amém? Você pode aplaudir o nome de Jesus? Deus abençoe. E nos demais dias que forem pregados, que forem feitas aqui as aplicações, siga, aprenda. Isso é muito importante, a gente honrar as pessoas e honrar a Deus. Obrigado.